Cinematografia, episódio 34, para o infinito e além. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão aqui no Cinematografia hoje, nos acompanhando numa discussão de um filme super hypado, que eu já vou dizer o nome, mas o Fernando já deu uma dica e eu já vou dar uma segunda dica. Segunda dica. É o quê? Toy Story 2, Toy Story 2. Toy Story. Super hypado. Só queria dizer que o meu astronauta favorito se chama Major Tom. Eu sou a Flávia Ariello. O meu é só Rocketman, então... Ah lá, pronto. O Jason já... Cada um tem um astronauta favorito nessa vida, né? E a gente aqui na Cinematografia tem também, mas hoje a gente vai falar de um astronauta que tá na boca de todo mundo. Todo mundo tá falando desse filme hoje, portanto, falaremos também. Meu nome é Flávia Ariello. Fernando Gilanese. Eu sou Rocketman, como eu já falei algumas vezes aqui. Continua sendo, né? Mas talvez a minha opinião seja um pouco controversa, mas o meu astronauta favorito é o HAL de 2001, Odisseia no Espaço. Ele conta como astronauta? Veja, ele estava lá no espaço. É uma inteligência, então beleza. Não conta. Não conta. Vou explicar por quê. Eu ia deixar isso para mais tarde, tipo daqui a 3 minutos, mas eu vou falar agora, então, já que a gente vamos começar ferrando nesse assunto. Olha só, a música Rocketman, ela foi escrita nos anos 70, quando o Bernie Taupin, ele, parceiro do Elton, claro, ele viu uma propaganda de um livro que era um compilado de contos, né? Eu não lembro o nome dele agora. E aí entre eles ele comprou o livro naturalmente porque ele gostou do anúncio, e aí entre os contos havia um conto de um astronauta que inspirou ele a escrever Rocketman. Por que inspirou ele a escrever Rocketman? Porque é o seguinte, nos anos 70 a gente meio que estava no pico da corrida espacial, né, já com algumas conquistas ali. O cinema de ficção científica já estava explorando isso, né, como a gente viu no nosso vídeo de 2001 e tal, só que ainda não era uma profissão completamente segura, né? Então, basicamente, no início da astronomia espacial, da exploração espacial, né, eu estou pegando as primeiras décadas ali, o astronauta era um profissional que realmente trabalhava em uma missão sem volta. Uma missão de morte mesmo. Né? Suicida. Suicida. Ele, é verdade, era esse... Não sei por que me escapou isso, mas enfim. Essa expressão. Mas é completamente uma missão suicida, né? De extremo isolamento. Então, essas músicas, inclusive, para vocês verem como cinematografia é cultura, a gente não colocou Bad Bunny aqui, a gente não colocou Anitta aqui, Luísa Sonza de propósito. Essas músicas, elas refletem o estado profundo de melancolia do astronauta. O estado de tentativa de contato com a Terra ou com o espaço sideral, de certo modo, né? E então, naquelas décadas, né, nas primeiras décadas, a profissão de astronauta não era fácil, porque ela não pagava tão bem, né? Você não tinha certeza se você ia voltar para casa, você abandonava a sua família, você meio que não tinha ali escolhido o caminho da ciência como voltar atrás na sua profissão, simplesmente dar um reset em tudo. Então, eles eram profundamente deprimidos e muitos astronautas tinham problema com alcoolismo, inclusive. Né? E esse filme, ele vai retratar não de uma maneira adulta, necessariamente, porque também ele é baseado em um roteiro, ele é uma adaptação de roteiro baseado de um livro, né? Mas ele retrata muito desse isolamento, né? Então, enfim, eu acho que essa é uma introdução importante. E por isso que o Hall, não sendo um humano, ele não passa por nada disso. Veja, o Hall foi morto, o Hall estava isolado e ele estava lutando por nós de alguma maneira. Mas tudo bem. Mas veja, meninos, então vou mudar. Antes de mais nada, a gente nem falou o nome do filme. Né? Eu tá sei no título, que tá todo mundo pensando e sabe. Não, calma, a gente tá começando, tem que apresentar esse filme. Eu acho que todo mundo já se deu conta que estamos falando de Devoradores de Estrelas, né? Devoradores de Estrelas.
Project Hail Mary. Eu mencionei um astronauta específico, a Jason mencionou outro e o Fernando mencionou outro. A gente fez 3 grandes referências aqui. O meu astronauta é o Major Tom, que não é um astronauta que existe ou que existiu. Major Tom é um personagem criado pelo David Bowie, né, na música Space Oddity de 1969. Para mim, é um dos personagens mais fascinantes e conversa muito com o Rocketman. Eu não tenho dúvida que os dois ali, né, se a gente juntasse os dois num aranhaverso próprio, né, num multiverso próprio, seria muito interessante as conversas que eles teriam, né? Mas eu concordo que o Hall é, sim, um astronauta. Para a gente ter, o público deixa embaixo aí, Hall é o astronauta não, mas eu vou mudar então, porque meu astronauta favorita é uma astronauta, que é a Ripley, do Alien. Agora sim. Porque ela é uma proletariada, porque ela salva a humanidade de umas baratas gigantes que tanca tudo. E ela tem um gatinho também, quem lembra, é muito bonitinho. Com certeza. Com certeza. É um baita filme, eu gosto muito de Alien. E é uma mulher, representatividade aqui nas nossas escolas. Sem contar isso, né? Mas, gente, esquecemos do Snoopy, que é um baita astronauta também, poxa vida. Não, Vamos lá. Não, peraí. Agora a gente vai a fundo nisso. O Snoopy é um astronauta de verdade. Porque ele é o pet, né, o toy oficial da NASA desde o projeto Apollo. E aí ele é colocado no espaço também, tem toda uma história bonitinha, como ele engaja para divulgação científica e tudo mais. Bom, a gente tá todo no clima, né? Eu tô com a camiseta aqui do ônibus espacial, estou com a canequinha, porque temos seres humanos indo para a Lua nesse exato momento. É verdade, eu ia falar isso também. Ainda bem então, que você cara, falou. A gente tá no baita momento. Né? Baita momento. Tudo conjurando pra esse filme, cara. Porra, não é possível, porque o filme tem que ser feito com uma antecedência absurda, né? Mas é impressionante como casou. Porque o projeto Artemis, que é o que tá voando agora, se você tentasse acertar quando ele ia ser lançado, provavelmente você perderia, porque é um enrosco do caramba. E deu muito certo, né? Segunda semana do filme, o projeto Artemis é lançado para a Lua. E essa introdução do Jason sobre o Rocketman e da Flávia, sobre o Major Tom, é muito pertinente, porque eu acho que o core do filme que nós vamos falar, e estamos falando, é justamente o senso de urgência versus a solidão e a vontade de, será que eu vou mesmo fazer a diferença ou é só desistir de tudo, né? É muito interessante. Nós estamos abdicando do filme de Páscoa que a gente ia escolher para falar aqui. Paixão de Cristo, justamente para poder honrar a ciência, olha só. É verdade, então, é verdade. Nosso filme de Páscoa vai vir com sabor amargo na próxima semana, vocês saberão em breve. Certíssimo. Mas Bom, manda uma vamos sinopse? lá então. Vamos, manda a sinopse. Eu começo Tá com a sinopse péssima, para variar, catastrófica que a gente tem feita pelo IMDb. Alô, IMDb, por favor, revise. IMDb. Não é possível, IMDb, não é possível, né? Qual que é a sinopse desse filme? Um astronauta tenta salvar a Terra enquanto está sozinho no espaço sideral. Falou o que sobre isso? Nossa. E segundo, ele não está sozinho. E essa é a grande questão desse filme. E ele não está só salvando a Terra. Ele não está sozinho. E ele não está só salvando a Terra. Exatamente, está tudo errado. Tem muitos erros essa sinopse, gente. Muitos, tá muitos. Bom, adiante. Eu vou então com a sinopse do Gemini, porque por incrível que pareça, inteligências artificiais estão fazendo sinopse melhor que seres humanos do seu IMDb. Ó, manda pro seu IMDb. Né? Mas Ryland Grace, que é o Ryan Gosling, o personagem, né, acorda de um coma induzido em uma nave espacial, mas há 2 problemas imediatos. Ele não se lembra de quem é e os seus 2 companheiros da tripulação estão mortos. Inclusive, esse começo é muito interessante, né? Já dá uma angústia. Tinha 1000 jeitos de apresentar essa história e eu acho que é muito bem apresentada. À medida que seus fragmentos de memória retornam, a terrível verdade se revela. O Sol está morrendo, consumido por um micro-organismo espacial, e a biosfera terrestre tem apenas algumas décadas de vida. Enviada em uma missão suicida para um sistema estelar distante, Grace precisa usar seu intelecto e método científico para encontrar uma solução. No entanto, o destino lhe reserva uma surpresa. Ele encontra outra nave, de outra civilização,
enfrentando o mesmo destino. E eu acho isso uma sacada da história original também, viu, gente? Agora, um professor de ciências humano e um engenheiro de outro mundo, esse outro mundo ficou bonitinho, precisam superar abismos biológicos e linguísticos para salvar suas espécies em uma corrida frenética contra o tempo e as leis da física. E eu acho que isso faz um pouco mais jus, sem dar tanto spoiler, porque vamos falar com spoilers isso, né, gente? Segunda semana claro. Já podemos spoiler à vontade, né? Eu tenho uma sinopse também que é a minha própria, e eu jamais terei uma sinopse tão curta como essa, que é o seguinte: é uma história de um idiota no espaço. Um idiota inteligente. Mas um idiota. Emocionalmente. É essa a história. Não, mas ó, a sinopse. Eu acho que isso é um trunfo do roteiro. Usar um cara que é extremamente inteligente, mas extremamente emocionalmente vulnerável. Tanto que ele foi obrigado a ir pra lá. Não, né? Na verdade ele foi sequestrado para ir para lá. Exato, ele foi obrigado, né? Contra a vontade, literalmente. Por quê? Porque emocionalmente o cara não conseguia, e eu acho que, né, todos que nos assistem aqui no Cinematografia sabem muito das nossas análises, eu acho que isso diz muito sobre um protagonista provável da atualidade, onde ele tem um conhecimento absurdo, mas emocional muito pouco heróico e com senso de urgência. No final, assim, se a humanidade morrer, eu tenho medo de ir pro espaço. Porra! Entendeu? Tipo, você só... eu acho que eu sacrifico a humanidade inteira porque eu tenho medo de fazer a missão. Não existe mais a preocupação de heroísmo que existia, não só no cinema, né? A ideia de heroísmo e de que você vai se doar. Poxa, a gente falou aqui dos Sete Samurais, basta lembrar desse filme. Ali a gente tem muito claro o que significa a ideia do herói que se doa por um bem maior. E isso existe na humanidade, pessoal, a gente está falando desde o início da civilização até a gente chegar no século XX, quando as pessoas perdem completamente essa conexão moral com o que é senso heróico, com o que é essa doação pelo outro, e aí a gente tem isso, né? Ele tem capacidade, ele pode, mas ele não quer porque ele não consegue lidar com isso, né? Eu acho que no episódio passado que a gente falou sobre o Metrópolis, aliás, ótimo episódio, gente, tá com pouca visualização, vamos lá que é um puta filme. A gente chama atenção sobre essa preocupação que a gente já tinha do individualismo triunfando sobre o coletivo, né? E eu acho que essa parte do roteiro é muito acertada por causa disso. Pode ver, o personagem Ryan Gosling é um cara preocupado com, sabe, ele dá aula de ciências e ele é preocupado com o meio ambiente, né? Ou seja, a gente pode pôr quase um ecochato aqui que a gente tem hoje em dia, mas essa mesma pessoa que é preocupada com o meio ambiente não consegue ser altruísta o suficiente de arriscar a vida para salvar toda a humanidade. E é muito sobre isso hoje em dia, né? Você tem uma preocupação universal, mas sempre do ponto de partida do indivíduo. A ideia do coletivo, ela é pulverizada. O coletivo é os outros, eu sou o universo inteiro. Então esse dilema inicial, que pode parecer meio bobo, inicial não, né? Porque ele vai sendo construído nos flashbacks. Mas digamos que do ponto de vista histórico da narrativa inicial, é muito pertinente porque precisa vir uma mulher alemã, militarizada, fria, para prende esse rapaz, mete ele no raio da nave, que só ele, agora que morreu uma galera num acidente, só ele pode salvar. E faz. É uma mulher que muito decidida, ela é adulta na sala. Correto? Enquanto aliás, baita personagem da Sandra Hiller, para variar. Muito essa boa. Mulher é maravilhosa, né? Ela sabe escolher papéis. Olha, sabe. Parabéns para os profissionais dela ali, porque, puta, encaixe perfeito demais. Ali. O agente dela merece bônus. Eu vou ser muito sincera, quando eu vi o trailer desse filme, eu senti zero vontade de assistir, quando eu vi o trailer. Porque o trailer em si, ele foi muito manipulativo, e ele constrói um melodrama que existe no filme. A gente está falando de uma história que foi adaptada de um livro, ele não é infanto-juvenil, mas ele pode agradar a crianças, a jovens e adultos. Inclusive, isso é um comentário muito legal que o Dalia Nogari fez no último vídeo dele sobre esse filme, né, a análise que ele faz, que ele diz o seguinte: esse é o único filme que conseguiu agradar os 4 tipos de espectadores, que é exatamente crianças, jovens, adultos, tá faltando alguém no percurso.
Isso, em ambos os sexos, né? Então, isso é muito raro, de fato. Isso é muito raro. Então, olhando para o mercado, esse é um grande filme, né? Agora, é uma adaptação, e é uma história muito recente, de 2021, então, poxa, foi uma adaptação super rápida, né? E o que a gente tem aqui, de fato, no trailer, eu olhei e falei, nossa, Sandra Hüller fazendo esse tipo de filme? Como assim, né? E aí, bom... Quando o filme chegou no cinema, eu falei, vamos lá, porque normalmente eu assisto tudo mesmo, por mais que eu não queira. E eu fiquei muito bem impactada, principalmente pelo personagem dela, pelo papel dela. O Ryan Gosling, sempre bom, eu sempre gostei dele, continuo gostando. O filme, ele encaixa bem em papéis dramáticos, em papéis bobos, em papéis leves. O cara é muito versátil, de fato. Agora, ela ali calhou, né? E a gente tá falando de uma baita de uma atriz, pelo amor de Deus, assistam a Anatomia de uma Queda, se vocês não sabem quem é Sandra Hüller. Anatomia de uma Queda. É um grande filme. Muito, grande filme. Muito. Merece cinematografia, inclusive. Com certeza. Pode parecer uma digressão, mas eu acho que é super pertinente isso que você está falando. Falar, é um produto, e é o produto mais ousado e principal da MGM Amazon, que a Amazon comprou a MGM. E a Amazon, ela tá com planos muito grandes de comprar franquias. Bom, Jeff Bezos, dinheiro infinito, né? É como se o Elon Musk resolvesse, ao invés de comprar o Twitter, comprar a Netflix. Foi o que o Jeff Bezos fez. Mas uma coisa que eu acho que eu já chamei a atenção até em outros episódios aqui, embora o Amazon Prime não seja nenhum Prime no geral assim, eu acho que a Amazon ela tem um taste, um gosto. E é interessante como a própria corporação, a gente acha que é a Netflix, a MGM, a Amazon, mas essas corporações são feitas de pessoas, né? Então, assim, o grupo da Amazon e MGM, eu acho que eles escolhem muito bem roteiros. Você pega séries, The Boys, pô, quem que ia pensar em adaptar The Boys? Vocês imaginam o The Boys pela Netflix? Pelo amor de Deus. Porra, eu imagino. Não o que a gente tem. Não, mas eu também acho ruim. Mas é nesse eu também acho ruim, tá? Você acha ruim The Boys? Muito? É mesmo? Eu parei, eu achei a segunda temporada uma das coisas mais imbecis que eu já vi na minha vida. Porque eles não tinham o que fazer com aqueles personagens e tava claro que eles não tinham o que fazer com eles. Eu ela não assisti pior depois que a primeira, disso. mas é bom. Não, ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Ela é muito ruim. Eu acho que a segunda se perde um pouco porque estava na época de Trump, acho que ainda era versus o Biden no primeiro, naquela, e eles caricaturizaram demais, não sei se você tem essa impressão, o debate político ficou muito caricato. Não, e aí assim, eles não tinham o que fazer e colocavam o Deep fudendo aquele povo o tempo todo, aí aquela piada 29 vezes por episódio, uns negócios assim que, muito babaca, mas enfim. Como eu falei, eu estava falando das escolhas de adaptar, não que necessariamente as adaptações. Mas o que eu quero dizer assim, o Incredibles, ou não sei se tem tradução Incríveis, que é um quadrinho muito interessante também, que é um pai super-herói ensinando o filho, e daí tem... É uma animação. Invincibles. Isso, obrigado. Invencível. Invencível. É muito bom também. Sem contar outras séries. Outras séries e tal. Então acho que assim, eles têm... WandaVision deles? Eu não lembro agora. Disney. É tudo Disney porque é uma produção Marvel. Tá. O que eu quero dizer é o seguinte, me parece que é uma empresa que ainda está voltada e preocupada com os adultos. Com um público mais maduro. Pode acertar, pode errar. Muito mais que a Netflix, sem dúvida. Não, com certeza. A Disney nem é, né? Nem era porque a Netflix gosta de adulto retardado, a Disney odeia adultos, né? Pelo que a gente vê também. E, enfim, aí a gente tem HBO. Só da HBO. A Amazon, a MGM e a Apple, que são os três melhores. A Apple é um pouco sommelier, assim, né? Eu gosto das coisas da Apple, mas eu acho que ela, assim... É engraçado, parece que ela tem um pouco esse ar meio... É pra comunidade Apple, assim. Embora eu adoro For All Mankind, gosto de muitos documentários que eles têm lá, mas... Enfim, não acho ruim, não. Mas é diferente. Me parece que, assim, esse filme tem um investimento gigantesco. E é impressionante como essa campanha que a Flávia viu no trailer de ser meio apelativo, é porque, de fato, eles tiveram que dançar a dança, né, jogar o jogo da divulgação da indústria de cinema hoje em dia, né? O Jason aqui é o nosso mais graduado em marketing cinematográfico, sabe muito bem e fala sempre que a forma de divulgação hoje é muito idiotizada, tem que ser muito planificada e tal.
Mas eu acho que, assim, melhor um trailer que te vende algo e o filme entrega mais do que o que tem acontecido, que é diferente. Que é trailer vendendo coisa que não tá no filme. E eu acho que é impressionante que o próprio Danley Nogari faz, como a Flávia falou, fala, né, no episódio que ele estava analisando a bilheteria, que é impressionante. Ele perdeu 20% só de uma semana para outra, isso é muito raro. No Reino Unido subiu, da primeira semana para a segunda teve mais, isso não existe. Então, assim, o boca a boca, a qualidade do filme está fazendo ele andar por si só. Mas porque, de fato, é um filme que é bem equilibrado em tudo que se propõe e ainda assim tem uma leitura mais... sei lá, rasa e branda para a maioria, mas tem umas ele é muito plano, né, nesse sentido de que você tem uma história muito, ela é clara, ela é objetiva, ela é simples, mas a forma narrativa é bastante interessante, porque isso vai sendo contado aos poucos o que acontece, então você tem flashbacks, você tem toda uma construção de um personagem que você sabe, bom, ele tá ali, a gente tem mais conhecimento que ele da história dele, né? Mas obviamente a gente também não sabe tudo, então você vai descobrindo isso aos poucos, então é bastante legal. Inclusive eu vi isso de algumas pessoas essa semana, muitos alunos chegaram para mim essa semana e falaram, olha, assisti Devoradores de Estrela e tal, então assim, aí você começa a perceber, quando muita gente vem falar com você sobre um determinado filme, tem alguma questão popular que precisa ser discutida, o que é muito legal. E todas as pessoas se emocionaram, todas as pessoas se divertiram. A gente foi numa sessão que não é indicado sábado à noite, né? Sempre complicado, ou sexta à noite, algo do gênero, acho que foi sábado à noite, né? E aí, uma sessão lotada, e foi muito interessante, porque as pessoas estavam rindo, elas estavam curtindo junto, todo mundo se comportando dentro do cinema, né? Então é legal, o filme tocou as pessoas, elas não ficaram entediadas, elas não levantaram, elas não ligaram o celular, ou seja, chegamos num lugar muito massa que se espera que o filme faça com as pessoas. Eu vou trazer uma coisa aqui só para sustentar isso, que assim, esse filme ele tem um orçamento de $200 mil, o que não é um orçamento topo de valor hoje em dia, né? Como a gente sabe, enfim, a Netflix faz coisas de $300 mil, a Marvel, Disney faz produções de $500 mil, essa coisa toda. Mas esse filme, com $200 mil de orçamento, ele se pagou entre a primeira e segunda semana, o que é extraordinário, porque mostra que de fato é um sucesso, né? É um grande sucesso e de bilheteria, e agora a gente está indo para a quarta semana, né? A gente está no fim da terceira indo para a quarta, que já totaliza um valor de $323 mil, né? O que, desculpa, eu estou falando mil, mas são milhões, perdão. Milhões, São milhões, é meu TDAH. Não sei se a nossa audiência sabe, mas eu não tenho TDAH, tá? Milhões de dólares, né? Tá? Então, assim, é o que a gente sempre fala, né? É uma questão de oferta e demanda. Se você consegue, com a sua oferta, encontrar uma demanda por um filme que busca atender a anseios do público, ao mesmo tempo que está contando uma história original, você provavelmente vai ter um sucesso em mãos, né? Não adianta você querer projetar em cima do público um filme que você quer fazer, uma história que você quer contar e principalmente algo que você quer impor goela abaixo dos outros, porque isso não vai dar certo. O cinema é uma grande expressão de como o mercado funciona, né? E aí a gente está falando do cinema enquanto indústria, não enquanto formato, né? E então, assim, são $323 milhões em 3 semanas, o que é algo extraordinário. Metade disso foi internacional também, né? Então ele tem uma aceitação de diferentes culturas. Porque vamos lá, novamente é um raio do americano salvando a humanidade. Tudo bem que ele não tá sozinho, ele tá com um ser de outro planeta. Tá com um cachorro. De pedra. Mas... um frango assado de pedra, pelo amor de Deus, gente. Se vocês não viram um frango assado ali, vocês não assistiram o mesmo filme que eu. Aquilo é um frango assado. Mas ó, eu acho que assim, por mais que a gente esteja brincando, zombando a caracterização, a direção de arte desse filme é muito boa. E inclusive na escolha de como construir esse ser que seria não só de outro planeta, né, mas
de fato é uma espécie que não tem nada a ver com a nossa linha evolutiva. E aí é interessante porque ele consegue ao mesmo tempo ser interessante, cativante, não é nem antropomorfizado, mas é humanizado ali, de parecer um ser de verdade mesmo, mas ao mesmo tempo você não cai no vale da estranheza, não é um homenzinho verde, não é imagem e semelhança de Deus, entendeu? É uma pedra mesmo, sabe? É um negócio diferente. O que leva a uma questão muito interessante, que é assim, será que na hora que a coisa aperta, e apertou para os dois, porque o sistema solar dele também estava sendo devorado, né? Pelo o ser que consumia estrelas, né? O estilo de vida. E ele estava lá para tentar salvar também a galera dele, né? Então, assim, na hora que a coisa aperta, será que, dane-se se parece um frango assado, se parece um macaco do Homo sapiens aí, será que não vale a pena a gente juntar esforços para um bem maior? E nesse aspecto, eu acho que é uma super lição, né? Porque, se a gente for lembrar, o Ryan Gosling lembra no final do filme que ele foi levado por esforço, mas ele já está num processo transformador tão grande, dado que ele teve que refazer toda a história, entender o senso de urgência e até pelo apoio do amiguinho extraterrestre, que provavelmente, se ele tivesse o nível de consciência que ele tinha lá, ele teria ido sem problema. Então, a experiência, a evolução do personagem é bem reveladora. E muito acho que ajuda por essa questão de camaradagem ali dos dois seres tentando salvar a galera ali, porque o negócio tá pegando. Então, eu acho que conseguiu se formar uma boa dupla dentro de uma empatia improvável ali, né? Que é um ser que não é fofinho, né? 10 entre 10. Mas ele se torna. Ele se torna. Era isso que eu ia dizer. Eu acredito que assim, a chave de sucesso do personagem Rocky, que é de quem a gente está falando aqui, é o processo de humanização dele. Porque quando eles se encontram ali e o Rocky começa, enfim, a andar a interagir com Grace, né, de novo a Graça vindo aqui, ele lembra demais o Tars de, eu ia falar 2001, Odisseia no Espaço, de Interstellar. Esse filme é um produto direto de 2001, com referências óbvias, inclusive, e Interstellar também, tá? Ele tem com muito de Interstellar, com referências óbvias. E aí eu falei, puta, ele vai ser um reflexo do que o Tars foi. Começou assim, mas depois ele tomou um caminho natural de evolução de personagem. Claro que tem um livro de apoio, né? Então ajuda a discernir bastante do Tars, se a direção é boa, se a adaptação de roteiro é boa, e foi o caso aqui. Então, você, assim, particularmente, assim, eu sei que o Fê sempre coloca que eu sou muito sisudo e tal, mas eu choro com inauguração de supermercado, tá? Com um batizado de boneca. Os sisudos também choram. Pois é, a gente também tem coração. Eu acho o Tars relativamente humanizado, eu gosto dele, e quando ele tava para morrer naquela cena do Ciclone e Tempestade, eu não lembro, de Interstellar, eu fiquei meio que chateado ali, porque tipo o animal de estimação morrendo, por mais que seja um bloco baseado em monólitos, né, como a gente sabe, ou monolitos no aportuguesado, né? Então ele tem uma certa humanização também, só que o Rocky tem muito mais, porque o Rocky, ele aprende a ser humano com a humanidade do Grace, né? Então ele realmente toma um caminho à parte e segue esse caminho de uma forma brilhante ali. É verdade. Agora, tem uma questão muito interessante ali, que é esse fator das referências. E sim, se você assistiu 2001, temos referências claras e objetivas, porque todo filme de ficção científica vai estar ancorado em 2001 em algum momento, porque isso é cinema. Quando você tem uma base sólida, é nela que você vai se fincar. Interstellar vem logo em seguida, porque também tem, então assim, a nave do Rocky, ela é completamente a parte final, né, do Interstellar ali. As camadas de dimensão do exato, tempo. É lindo, é lindo muito de bonito. ver. É muito bonito. E é óbvio, né? É muito. Então, assim, poxa, que legal, gente. Deu uma homenagem. Quem fez sabia o que estava fazendo e sabia que as pessoas iam olhar e falar, olha lá, né? Agora, eu vi muita semelhança também na construção da linguagem dos dois, né? Como que você vai conseguir traduzir a fala para que eles interajam de alguma maneira com
Tô com Origem na cabeça de novo. Não é Contato. Que é aquele de linguagem. Deus! Qual que é o nome? Não é com a Jessica Chastain. Me fugiu. Nossa, eu não sei de qual vocês estão falando. Cara, esse filme não, louco, maravilhoso. Aquela nave que para na Terra e aí contrata uma linguista, porque os bichos... A Chegada, Arrival. A Chegada, pelo amor de Deus. Que filme maravilhoso. Né? Então, assim, você pega 3 grandes obras, são obras seminais, para você entender relação com o outro, e esse outro que não é daqui. E, claro, você tem um vilão presente no primeiro, que é o Hall, né? Depois, no Interstellar, essa ideia de vilania vai para uma outra chave. E aqui também. E aqui também. Né? Então, isso é muito interessante, porque a gente não está no campo da hard sci-fi. O Interstellar é hard sci-fi, que a gente está num soft sci-fi. Por quê? Porque você precisa tornar isso tangível para qualquer nível intelectual e para qualquer idade. Por isso que é um filme que está sendo tão abordado, porque qualquer pessoa consegue entender. Interstellar, veja, pessoal, é um filmaço, mas não dá. Se você piscar, você perde, você fica flutuando, porque é muita teoria que tem ali, teoria que não faz parte do cotidiano das pessoas. Agora, aqui não. Aqui você consegue entender, por mais que você tenha uma questão meio explicativa, hora ou outra, o que é um astrofágico, né? Um astrófago, algo do gênero. Esse é o nome. Você entende, né? Por quê? Porque ele, inclusive, é um professor de criança e ele precisa traduzir isso. E eu li em determinado lugar, não me lembro onde, que o Ryan Gosling entrou de cabeça nesse projeto exatamente porque ele queria fazer um filme que seus filhos pudessem apreciar junto com ele, que fosse good vibes. Que tivesse um final que fosse alentador. E acho que esse é um fator muito interessante também. Por que as pessoas estão gostando tanto? É porque elas conseguem interagir, elas conseguem entender, elas se relacionam com os personagens, inclusive com a pedra, que vira um animalzinho de estimação ali. E ao mesmo tempo, elas conseguem ter uma mensagem positiva no final, que não seja um caos total, porque de caos basta a vida, né? Mas olha, eu acho que todos esses fatores que vocês citaram exitosos do filme têm 2 nomes e 2 sobrenomes, que é Phil Lord e Christopher Miller. Os 2 diretores do filme, eles conseguem, porque quando você diz que Interstellar é um filme cabeção, mas é porque é o Christopher Nolan cabeção. Nesse caso, o material original do livro, eu não li, mas eu li algumas críticas só sobre o livro, é super complexo, é hard sci-fi, é ciência, ele se preocupa a explicar método científico e tal no livro original. E aqui, os 2 diretores, eles conseguem um trunfo de manter o nível de complexidade para quem gosta, falar, beleza, estou satisfeito, estou entendendo o senso de urgência, a complexidade e tal, mas ao mesmo tempo, essa facilidade de entendimento é um trunfo de narrativa, porque tem conceitos ali super complexos, né, de consumo de energia, de espaço-tempo, de deslocamento, né, de hibernação, uma porrada de coisas ali, os 2 tentando se comunicar, conceitos complexos de linguística, que é uma área que eu gosto bastante, de como é que você desenvolve, consegue traduzir, não falas, né, que nem a gente faz, mas sons como efeito simbólico, né? Então notas musicais e alguns tipos de ruído acabam sendo transformados em efeitos simbólicos para ele conseguir dialogar, né, com o rock de alguma forma, e no final eles acabam conseguindo se acertar muito bem. Então assim, existem até conceitos de biologia que não são tão triviais. Então eu acho que é muito legal o roteiro também do Drew Goddard, que conseguiu, e ele fez, o roteirista é o que fez o roteiro Perdido em Marte, perdão. Então você nota que existe um pouco ali no roteiro também dessa descomplicação, ao mesmo tempo mantendo a ciência de pé ali, sabe? Porque de fato, gente, a ciência só é complicada se você quiser escrever ela complicada. Você consegue por 1000 coisas, né? Tá aí Carl Sagan, tem um monte de galera aí que consegue, Iberê, por que não? Aqui no Brasil, com o Manual do Mundo, tem gente que consegue, a ciência é totalmente traduzível, desde que você tenha boa vontade de conhecer o público. E acho que o trio, os 2 diretores e os roteiristas conseguiram fazer isso muito legal nesse filme. Com certeza, com certeza. E nós temos outras referências que são muito boas, que são, por exemplo, Rocky.
tudo bem, ele parece uma pedra, mas existem várias referências em torno disso. O Fernando já tá rindo, né? Eles colocam o nome do planeta de Adrian. É maravilhoso, cara, é maravilhoso. Por quê? Porque tá falando do rock, Cultura né? Falando em português, que bom rock, né? Do Sylvester Stallone. Então, veja, se você não assistiu nenhum desses filmes que a gente está mencionando, esse filme ainda vai poder ser compreendido, claro, mas a gente vai ser muito mais divertido se você tiver todas essas referências, porque é quase como easter eggs, assim, né, que os diretores vão colocando ali e os próprios roteiristas vão colocando para que pessoas que curtem cinema se deleitem ao longo dessa narrativa e falar, olha só, Adrian, qual é a lógica, né, de você ter esse nome ali? Da onde vocês acham que vem o Adrian? A mulher do rock. Adrian. É a mulher do rock, Do rock. É o nome do cara de quem ele gostava. Sim, da pessoa, da outra pedra. Não. O personagem do Ryan Gosling, gay, gostava de um cara com quem ele não podia ficar. O nome dele é Adrian. Ele deu o nome do planeta como Adrian. Justamente porque é a coisa mais linda que eu já tinha visto. Eu acho que pode ser, porque lembra, quando o Rock tá falando, eu tenho uma companheira e vim salvar. Aí ele põe o Adrian como o nome da companheira, primeiro que ele fala assim, porque aparece assim, não traduzido, né? Ele, se ele é o Rock, eu vou pôr Adrian, porque seria o casal do Rock e a Adrian. Eu imaginei que seria isso, entendeu? Eu também, minha lógica foi essa. Em algum momento ele fala sobre alguém que ele amou? Olha. Sim, porque é o momento em que o Rock vira pra ele e fala, pensa num nome especial. Porque é justamente quando eles estão conversando sobre o nome de cada cônjuge, né? E aí depois, quando ele descobre o planeta, ele fala a coisa mais linda que eu já vi. Aí ele pede um nome pro Rocky, o Rocky fala aquele nome da mina que ele gosta. E aí o Ryan Gosling for Grace fala, ele pensa, né, esse nome é muito complicado, eu preciso de outro. E aí o Rocky fala, então pense na coisa mais bonita que você já viu. É quando ele tem o vislumbre do cara que ele gostava ficando com uma mina, e aí ele coloca o nome de Adrian. Gente, olha, acho que eu dormi nessa parte, então. Não lembro de ter visto essa cena. Assim, lembro da conversa e tal, mas essa cena especificamente, assim... É aí que você vê que, assim, olha a sutileza, seja do livro, seja do filme, de como essa história trabalha a sexualidade de alguém. Gente, isso é de uma elegância tremenda. Não posso ficar com essa pessoa, o que eu faço? Vou me isolar do mundo e vou mastigar essa melancolia para o resto da minha vida, porque eu escolhi o isolamento, dada a impossibilidade de viver com quem eu amo, que é alguém que eu vou salvar também. Mas esse isolamento é da vida, né? Porque, veja, ele não escolhe para o espaço, mas a vida dele, ele vive sozinho, né? E aí perguntam tal, e ele sempre tenta fugir um pouco disso, né? De fato. Muito bom. Eu acho interessante a forma que ele trabalha a frustração do doutorado dele ser incompreendido. Ele é chamado pelo doutorado e ele descobre que ele estava errado. E é muito louco, porque a ciência muitas vezes é isso mesmo, sabe? Você fica querendo, puxa, eu queria estar correto, né? E aí até dá uma valorizada nele, mas... Uma coisa que eu acho interessante também é como ele consegue, o diretor enfim, o elenco, ele consegue trazer uma leveza mesmo para os momentos, sem ficar meio piegas, né? A relação do Grace, né, com segurança que fica em volta dele. Legal. Muito engraçado, né, que eles vão fazer compra juntos e tal. E no final, uma das ideias mais disruptivas é de segurança, tá ligado? Ele faz uma pergunta, pode crer. Então, assim, eu acho que é muito feliz a forma com que o enredo é construído, porque, de fato, muitas dessas ideias, assim, que a gente acha às vezes geniais, elas estão por aí, sabe? Tem muita gente que pergunta se ciência é criação ou é descoberta. A ideia de ser descoberta é que já existe, e se é criação, você criou, né? E tem algumas coisas, essa discussão é muito complexa, mas muita coisa na ciência é descoberta, você descobre porque alguém fala, dá um momento eureka e tal. E esse filme acho que traz isso numa leveza e ao mesmo tempo, eu acho que esse filme é muito um tributo à ciência. Nesse sentido, sabe? De mostrar que, por exemplo, só é possível eles conseguirem resolver a questão lá
por causa do método científico, eles isolam variáveis e tal, o Rock sendo mais engenheiro, o Ryan Gosling sendo mais um cientista, a moda humana, por assim dizer, né? E esse encontro entre ciência e engenharia para conseguir construir as coisas e propor soluções. Então, eu acho que é muito bonita a forma que ele constrói e faz, assim, como é que eu vou dizer isso de uma maneira mais... a gente, como falei, o homem está indo em direção à Lua. Li uma pesquisa que 30% dos brasileiros não acreditam nem que o homem pisou na Lua. 30%, não é pouca gente, galera. Sem contar a galera que ainda desconfia. Então, assim, o negacionismo, a falta de apreço à ciência é um negócio complicado mesmo. E eu acredito que esses filmes são bons, além de bons, assim, ele consegue ter um papel legal para que as pessoas se sintam animadas em fazer ciência, em tentar trabalhar com coisas, não só espacial, né? Mas pode ser biologia, a gente tem várias braças, assim. Porque falta um pouco dessa paixão. Eu acho que esse filme traz, né? Pô, estamos conseguindo resolver as coisas aqui. Sem dúvida. Eu li uma crítica que eu gostei demais, né? Eu sempre gosto muito de ir pro site do Roger Ebert. Roger Ebert, para quem não sabe, foi um dos maiores críticos de cinema dos Estados Unidos, e aí ele faleceu já tem acho que mais de 10 anos, mas o site dele continua sendo gestado por outros críticos e continuam tendo ótimos reviews ali, né? E aí, o review desse filme, né, o crítico diz o seguinte, que é um filme TV, dinner, sci-fi. E aí ele define da seguinte maneira, né? Há um leve calor na comida requentada que provoca algumas lágrimas, mesmo com um toque de celofane queimado. Então, isso é positivo, tá? Só para vocês saberem, deu várias estrelas e tal, mas é isso. Vamos olhar para o filme por aquilo que ele é, sem ficar projetando muita coisa sobre ele. É um grande filme? Não. Possivelmente vai ganhar Oscar? Sim, gente, porque tá cheio de Oscar bait ali. Né? Cheio. Ele é um filme construído como Oscar bait. Tem tudo que agrada a academia, tem tudo que agrada público, então é sucesso de público e crítica, né? E ao mesmo tempo, ele não é um filme que demanda muito de você, porque ele de fato é simples. Ele foi feito para ser agradável, mas ao mesmo tempo, não é um filme raso, não é um filme... a gente já usou aqui e já explicou que Sessão da Tarde não é ruim, né? Mas não é um filme só Sessão da Tarde no sentido de ser simplesmente descartável, como as pessoas costumam, né, usar o termo. Então é isso, né? Vamos analisar o filme por aquilo que ele é, por aquilo que ele entrega, e ele entrega coisas que são razoavelmente medianas, mas ainda assim é muito bom dentro disso, e ótimo. É um filme meio longo, né? Ele tem 2 horas e 36, poderia ter menos, sem dúvida, sempre dá para ter menos. Mas ainda assim, de fato, ele é muito agradável e talvez esteja faltando filmes agradáveis pra gente se deleitar um pouco. Mas sabe que eu vou me permitir discordar um pouco de você? Eu acho ele um grande filme. E por que eu acho um grande filme? Porque dentro do que ele se propõe, ele acerta em tudo. E o que acontece? A gente fez essa discussão no episódio do Spielberg. Eu vejo esse filme, é a mesma coisa que você pegasse o Spielberg e o Tarantino e pedisse para eles fazerem um filme. Porque assim, ele tem a pegada do Spielberg, do épico, do apoteótico, tem até uma cena muito bonitinha que o som que faz é uma homenagem ao Contatos Imediatos Terceiro Grau. Que é verdade. Só eu velho lá. Só você riu no cinema nessa hora, Fernando. Porque eu era o único só velho você lá que lembrava. Eu falei, lá, o Contatos Imediatos. Olhei pro lado, ninguém tinha entendido. Nossa, eu identifiquei, mas eu não lembrava de onde. Você foi ali na lata, né? Tiozão, né? Mas assim, o que eu acho, assim, mas porque ele é como, por exemplo, é como você falar que os filmes do Tarantino não são grandes filmes porque prestam homenagem aos outros, entendeu mais ou menos o que eu quero dizer? Esse filme, ele presta uma homenagem, mas não é uma homenagem meio calhorda, ele não fica só surfando na onda do outro, ele tem muito material original. Eu acho que ele paga essa reverência, presta esse serviço justamente para compreender, falar, olha, muitas das ideias que a gente teve em termos de ficção científica foi o que nos levou a esse filme, a esse conceito e tal. E ele tem o celofane velho, mas eu acho que
eu acho que assim, ele tem níveis de complexidade. Para um nerdola, assim, eu acho que eu jogo no time dos nerdolas, ele tem muita profundidade científica, de complexo, de enredo, de linguagem, de construção de coisas. Mas para um público que não está ligado nisso, ele consegue ver o valor também. E eu acho que isso torna um filme grande filme também, sabe? Eu não vi nenhuma complexidade científica nesse filme, apesar de que, assim, ele vem de um livro, né? Então, o que é uma história original? Uma coisa é um filme original, outra coisa é uma história original. Ele não é uma história original, né? Ele vem baseado num livro, e pelo que o Daleno Nogari falou também, o filme ele escolhe tirar de lado toda essa densidade científica que tem no livro, de fato, né? Mas mesmo assim, eu concordo um pouco com cada um de vocês, por quê? Mas com a Flávia nesse sentido, eu não acho que seria um filme que o Tarantino faria junto com o Spielberg. Não, penso que poderia ser, por exemplo, o Nolan com o Spielberg, aí sim, né? Mas por isso que concordo com metade e com outra não. Mas assim, ele de fato é um filme que, se você quiser enxergar racionalidade na história e profundidade, você consegue. Se você tá ali, por outro lado, pelo aspecto fantástico, você também consegue. E isso é maravilhoso, porque o 2001 não é assim, e o Interstellar também não. Né? Então, esses filmes são racionais. Um é mais profundo do que o outro, naturalmente, mas são filmes muito racionalizados, porque eles tratam da lógica espacial, da lógica moral, da lógica ética também, apesar de que esse também tem aspectos morais, tem aspectos éticos, só que ele trata de várias coisas ao mesmo tempo. Umas com mais profundidade, outras com menos profundidade, né? Aqui você também tem a ameaça à espécie, por exemplo, né? Você tem as consequências da sociedade de mercado versus do avanço tecnológico, esse fim de mundo que nos persegue o tempo todo, que é resolvido no final, né? Então é um alento mesmo, eu também concordo com o que a Flá falou nisso. Mas ele é um filme cativante, porque realmente ele consegue atender a diferentes públicos. E aí entra o aspecto de produto de um filme, né? Porque isso é muito importante para o sucesso do filme. Então é muito legal ver que não é um filme que buscou fazer concessões, né? De certa forma, e que conseguiu criar uma história, contar uma história que pode ter diversas interpretações, vídeo que a gente estava falando do nome do planeta. Você pode levar tanto para um lado, como você pode levar para o outro. Eu nunca assisti os filmes do Rock Balboa. Nunca, nenhum deles. Então eu não peguei a referência do nome dela. Mas, como eu sou um romântico deprimido, que é um pleonasmo, eu foquei muito mais na profundidade da questão do nome do cara. Entendeu? Então, assim, ele atende a diferentes públicos, e isso é um grande mérito do filme, sem dúvida alguma. Eu acho eu concordo assim, com tudo, no sentido de que tudo isso é possível. O cinema é sempre uma obra aberta, sempre aberta a discussões, a diferentes visões e versões, né? Eu só queria ressaltar, eu fiquei pensando em vários outros filmes que trabalham com os astronautas, e sempre tem essa questão de alguém sofrendo por isso, obviamente, porque não é um ambiente hospitalar para o ser humano. Hospitalar não, hospitalar não é mesmo. Não mesmo. Não é hospitalar, gente, claro que não. Tem umas horas não é que hospitaleiro, lá, né? Mas acho que não é isso que você quis dizer, né? Não, ele não recebe bem os seres humanos, né? E até achei estranho, porque assim, depois do lançamento dessa semana, aí vem um vídeo da galera se divertindo dentro da espaçonave, dizendo, nossa, é tão legal ficar aqui, é tão divertido flutuar. Aí eu fiquei olhando aquilo, falei assim, muito legal, porque vocês vão voltar logo para a Terra. Quero ver se vai continuar sendo legal se vocês ficarem aí pela eternidade. Claro que não é legal. Foi o que eu falei no início, uma profissão completamente melancólica, isolada, né? Vídeo, no caso dele ainda, que viu parceiros, viu não, né, entre aspas, mas assim, ele acordou entre corpos ali, tem uma certa, como se diz, o aspecto da morte, esqueci a palavra. É luto? Não é luto, é o adjetivo. Fúnebre, medo. Existe um aspecto fúnebre, não era essa palavra, mas essa serve. Existe um aspecto fúnebre. Mórbido. Mórbido, exatamente. Obrigado.
fúnebre, mórbido no início do filme, que é assustador, na verdade, né? Com certeza. E eu também tenho essa impressão de que, assim, você tá comemorando, você tá fazendo selfie, tá tirando fotos maravilhosas, que, abrindo um parênteses aqui, como o ser humano foi longe, né? Como o Homo sapiens continua indo além, mas enfim, fechando parênteses, porque logo vem todas as idiotias que passam pela nossa cabeça todos os dias. Mas assim, você sabe que você vai voltar para casa. Agora, se você fosse enfiado numa espaçonave, acordasse de um coma e percebesse que você não teria como voltar, você se mataria em questão de, assim, alguns anos, que no espaço seria questão de E olha lá. E aí eu fiquei pensando, nossa, veio muita coisa na minha cabeça. Eu fiquei pensando no filme Gravidade, né, que mostra isso muito bem. Primeiro Homem, com o Ryan Gosling. Eu acho que eu não assisti, eu tô na dúvida agora. The First Man. Não, assisti sim. Filme seríssimo. Gente, tem aquele filme lindo, o Ad Astra, com o Brad Pitt, que quase ninguém falou sobre esse filme. Coisa linda esse filme. Tem um homem que caiu na Terra com o David Bowie, mas é uma outra questão porque ele é um alienígena, enfim, ele não fica no espaço. Mas eu lembrei do seguinte, tem um episódio específico na série The Crown. Sim, aquela série sobre a rainha e tudo mais, né, a rainha da Inglaterra. E tem um episódio que para mim é o episódio mais lindo de uma série que eu já vi, que é quando o marido, o príncipe... me foge o nome. Não, o marido dela, o Felipe, ele é jovem e ele vê o lançamento para a Lua, fica entusiasmadíssimo, e aí os astronautas voltam e vão conversar com ele, e ele tá animado, ele tá, meu Deus, que coisa maravilhosa, olha onde a gente chegou, e eu vou poder conversar com essas pessoas que tiveram uma experiência única, ninguém nunca passou por isso na vida. E aí ele chega para conversar, e ele quer saber o que eles sentiram, o que eles viveram, e quais são as respostas. As respostas são bem técnicas, porque eles não conseguem ver poesia no que aconteceu, e o Philip fica decepcionadíssimo, porque para ele aquilo é pura poesia. Então é dilacerante ver que ele se decepciona, porque ele fala, eu não quero saber tecnicamente como foi possível, quero saber como é estar num lugar que ninguém foi, e ver as estrelas perto e ver a Terra do outro ângulo. E aí me lembra da música maravilhosa do Paralamas do Sucesso, que é... Qual que é a música? Afogados. Não, tá nos Afogados? Não, não é. Não, então. Meu Deus. Não. Meu Deus, olha, se eu fizer esquecer a música que eu ia cantar aqui agora. A música que fala que droga, esqueci. Olha, hoje tá difícil, pessoal. Tá tudo fugindo da minha cabeça aqui. Eu vou lembrar da música do Paralamas do Sucesso daqui a pouquinho, que fala exatamente sobre isso, sobre essa poesia, né? Merecia visita não de militares, mas de bailarinas. Mas de bailarinas como você e eu. Qual que é o nome da música? Meu Deus, gente. Eu não lembro, mas... Ninguém lembra. Eu não manjo de Paralamas, sinto muito. Nossa, essa música é linda, né? Mas eu vou abrir um parênteses minuto nerd aqui. Sabe o que eu acho que isso é uma coisa muito interessante? Porque quando a gente foi para a Lua lá na década de 60, os computadores eram uma bosta comparados a hoje. Faziam muita coisa para a época e tal. Então, muito do que era feito hoje por computador era feito na mão. Os caras tinham que fazer cálculo e tal. Então, os astronautas da época eram como máquinas, entendeu? Tendo a Lua. Claro, né? Agora, o que acontece? Se você for ver nos ônibus espaciais que tinham um grupo, tinham 2 motoristas do busão, ônibus espacial, e tinha cientista e tal. Ali você começa, Flávia, a ter relatos de astronauta sobre o firmamento, sobre a beleza da Lua, né? Porque você tinha algumas pessoas dentro da missão que não tinham a carga de trabalho que os primeiros tinham. Tanto que eu acho que hoje, quando você vê os 4 lá na nave falando, aqui é tudo lindo, não sei o quê, é porque, tá tudo no automático. Os caras têm que conferir a coisa, tá funcionando. Então, eu acho que é interessante, até que acho que mostra o feito da conquista do espaço lá atrás, muito mais hardcore, porque, cara,
cálculo era feito na mão, o cara pilotava para pousar um negócio no chão, se errasse o cálculo, ele mesmo caía. Então eu imagino que a carga de trabalho nos caras era robótica mesmo, então tinha que ser mais robô do que humano. Acho que hoje já tem mais, pode ver, tem até turismo espacial, né? Tem a galera que vai, passa um tempo, tudo bem que é bilionários, né? Mas, então o espaço ele está cada vez mais perdendo um pouco a conotação do intangível e acho que cada vez mais o homem, né, a humanidade está se confrontando com essa possibilidade de fato de interplanetário, acho meio difícil cravar, mas pelo menos, sabe, a gente tem uma permanência na estação espacial já há 20 anos que o homem está no espaço ininterruptamente, se for pegar. Então, assim, eu acho que a beleza está vindo dessa confrontação do espaço infinito versus a Terra olhando de cima. Uma das coisas que os astronautas falam muito, que eu acho que esse filme trata de uma certa maneira, é que quando você olha do espaço e não tem as fronteiras, porque a gente costuma olhar um mapa mundo cheio de fronteira, né? Quando você olha que não tem fronteiras, você começa a ter questionamentos sobre a ideia de nação, a ideia de diferença entre povos, diferentes de culturas. Te dá uma perspectiva tão distante do que é ser humano, que os caras voltam meio esquisitos nesse aspecto. Seria talvez uma experiência que o cinema tenta aproximar e que as pessoas precisariam ter um pouco mais mesmo, né, para tentar dar um outro approach para a vida e para as relações. Sem dúvida. Eu lembrei dessa questão, tanto do The Crow quanto da música do Paralamas, exatamente porque eu acho que uma das cenas mais bonitas desse filme é a cena da Sandra Hüller, que o nome dela é Eva, né? Inclusive, a personagem se chama Eva, né? Dela cantando no karaokê. Vocês lembram dessa cena? Muito massa. E sim, é tão maravilhosa. Bonita. Linda. Tão bonita, porque ela é toda contida, ela nunca dá a opinião dela sobre nada, ela é super militar e tal, só que ali ela abre guarda e ela escolhe uma música que na hora eu ouvi e falei, não sei que música é essa, mas já ouvi em algum lugar, mas que letra. E aí eu fui procurar, obviamente, e é uma música do Harry Styles. Eu não escuto, eu não conheço, ok? Ela ficou meio famosa por um tempo. E chama Sinal dos Tempos, né? Sign of the Times. E é linda, porque percebam a letra e como isso casa. Tava todo mundo alegre, feliz e bebendo, e ela vai lá e insere uma música que diz o seguinte: apenas pare de chorar, é um sinal dos tempos, bem-vindo ao show final. Espero que você esteja vestindo suas melhores roupas. Você não pode subornar a porta no seu caminho para o céu. Você parece estar muito bem aqui embaixo, mas você não é bom de verdade. Nós nunca aprendemos, já estivemos aqui antes. Por que estamos sempre presos e fugindo das balas? Nós nunca aprendemos. Já estive aqui antes, né? Porque estamos sempre presos e fugindo das balas. Gente, é tenebroso ouvir ela cantando isso naquele momento específico, porque todas aquelas pessoas estão com uma morte certa, né? E aí ela canta, é um puta impacto e ela acabou o show, né? É isso. Caramba, olha, que cena bonita. Porque todo mundo ali tá fazendo parte da missão da mesma forma, né? E eles só têm uma única esperança, que é aquele idiota que eles lançam no espaço. E ao mesmo tempo você tem esse apocalipse prestes a se dar, né? Mas eu vou dizer uma coisa. Essa cena, linda, brilhante, profunda, e ela fez uma versão muito superior à do Harry Styles. Muito superior. eu não ouvi. Convenhamos. Ou nem ouça. Fica com a dela. Eu só quero trazer uma referência, porque certa vez eu li em algum lugar, que eu não lembro qual, porque eu não anotei a frase, também você vê, falo do idiota, mas eu sou um deles, que era uma frase sobre a solidão terrestre em meio ao universo e tal. Aí eu tava procurando aqui na internet agora algumas citações, e eu não lembro se é essa, mas tem uma citação famosa também de uma obra muito reconhecida do Carl Sagan, né, entre tantas ali. A obra é o livro Pale Blue Dot, né, o ponto... Pequeno ponto azul. Pequeno ponto azul. Pálido ponto azul. Pálido ponto azul. Pálido. Aí sim. Talvez seja essa, mas não sei. Eu vou procurar e depois eu trago em outro episódio algum outro filme sobre depressão e espaço que a gente for falar. Que é uma citação que diz o seguinte. Cadê? Peraí.
Nossa Terra é um grão de poeira solitário envolto pela grande escuridão cósmica. Que é algo próximo do que o que a música retrata, né? E o que a cena traz ali, que o filme traz ali. Esse mistério do espaço, somado ao fato de que, de certo modo, a gente está sozinho no universo até que alguém resolva aparecer mesmo, junta uma série de anseios nossos, né? Uma série de incômodos muito grandes. E toda essa ótica, né, o ponto de vista do astronauta inserido no espaço sideral, mas olhando a Terra de longe, ele evoca tudo isso, né? Principalmente como no caso aqui da Sandra Hüller, que canta isso sabendo que ela vai morrer, apesar dela estar na Terra, né? Ou seja, para nenhum desses dois personagens existe uma saída certa, né? É tudo uma probabilidade, principalmente enviando alguém provável para o espaço, numa missão onde os outros parceiros dele já morreram e tal. Então, assim, é muito difícil você desenvolver, de ambos os lados, qualquer tipo de otimismo frente aos maiores mistérios do mundo, né? Sem dúvida. Sem dúvida. E por que, acho que nossos ouvintes devem estar se perguntando, mas por que o espaço, filmes, né, narrativas de espaço trabalham tanto esse sistema do horror, da solidão, da humanidade, né? Cara, eu acho que tem muito a ver com o que estava se passando no tempo do grande desenvolvimento da corrida espacial. A gente tinha tido a Primeira e a Segunda Guerra, a gente já tinha lançado uma bomba atômica antes de ir para o espaço, e a gente estava vivendo Guerra Fria, que tinha uma cara que ia dar a terceira muito na cara, sabe? Tipo, ainda que não deu. Mas tinha cara, a gente tinha a destruição da humanidade assegurada pelas duas potências. Isso que salvou de ter uma terceira guerra. É que a destruição mútua assegurada falou, melhor a gente não fazer porque a soma vai ser zero de qualquer coisa. Mas eu acho, e aí quando vem o Pálido Ponto Azul, Carl Sagan, uma sonda que a gente manda, e foi a primeira foto da Terra de muito longe. Foi a primeira foto da Terra, acho que a sonda já estava lá para Júpiter. Ela vira para trás e tira uma foto da Terra, a Terra está pequenininha. E é uma foto real, né? E as pessoas começam a ter a dimensão da nossa pequenez. E aí eu acho que é por isso que justamente o espaço e esses enredos evocam muito a solidão, o infinito e a pequenez humana, e como que tudo que a gente inventa de diferença tem mais a ver com ego, com individualismo, com distinção. As pessoas querem se sentir distintas umas das outras, né? Do que necessariamente ser de fato. É lógico que a gente tem diferenças, mas é que nesse filme não é o caso de explorar, mas tem muito filme que explora assim, quando o alienígena olha para o ser humano, ele vê tudo igual. Porque a gente é tudo igual mesmo, entendeu? A gente tá olhando tipo, as nossas diferenças. Então, o legal desse filme, nesse aspecto, é trazer essa imensidão e o vazio, e essa distância da Terra, esse senso de urgência, tem muito a ver com a questão da superação. Como é que a gente consegue tornar a humanidade ainda estar vivo, e como é que eu dou um jeito? O peso nas costas do personagem é de manter a humanidade viva. E ele só absorve esse peso em função da amnésia dele. A amnésia dele faz ele tentando montar um castelinho de cartas e tal. É como eu falei anteriormente, né? Se ele tivesse a consciência desde o momento que ele acorda do coma, talvez ele não teria feito nada disso. Ele teria deixado a humanidade morrer, né? Então, talvez dar uma apagada, uma deletada, um reboot na cabeça é uma das propostas ali de triunfo em si, né? Porque sem isso ele não teria conseguido resolver os puzzles lá junto com o Rock, né? Tudo poeira de estrela, né? É isso que a gente é, Stardust. Bonito isso demais. Não. Somos poeira. Nós somos poeira. Stardust não é qualquer um. Só David Bowie, atenção. Só David Meus gatos Bowie. são Stardust, eu sou Dust, né? Existe essa distinção. The dust of the dust. Pó do pó, né? Posso chamar a atenção para outro aspecto que eu queria saber a opinião de vocês? E sobre a fotografia do filme, hein? Eu achei muito bonita. Tem momentos, assim, de fotografia de tirar o queixo, tanto da direção de arte, acho que a nave do Rock é muito louco. Muito boa. É muito boa, mas, pô, toda aquela sequência, tudo bem que é no meio de uma sequência de ação, mas que eles estão tentando pescar
É uma espécie de pesca no planeta, tem umas aurora boreal, um negócio lindo, tá ligado? A homenagem que eles fazem ao Tesseract do Interstellar. Transformers? Não, do Do Interstellar. Interstellar. Não, o Tesseract é do Transformers. Não, lá também. Não é o da Marvel. Não, o nome do... Tem o Tesseract da Marvel, que é o cubo do Loki. É, isso mesmo. Chama Tesseract. Mas o nome daquilo... eles chamam aquilo lá de Tesseract. Nossa, não lembrava. Pensei que você estava falando do cubo mesmo. Isso é um termo, não, porque isso é um termo utilizado de fato, né, na astrofísica. Isso não é inventado pelo filme. Que seria tipo um espaço multidimensional e tudo mais. Enfim. Mas é bonito porque você parece muito aquela cena que ele está navegando no espaço-tempo dentro do quarto e tal também. Então, assim, tem momentos, especialmente no espaço. A nave humana também acho muito bonita, muito bem construída, assim, tanto por fora quanto por dentro. O que vocês acham, assim, da fotografia? Eu acho que ela ajuda muito a segurar, porque só tem o Ryan Gosling na tela durante muitos minutos, né? Ainda bem que ele é bonito, né? Pelo menos. Maravilhoso, sim. Maravilhoso. Então, essa parte da corrida no espaço aí, que é a parte onde eles mais gastam dinheiro, e dá para perceber isso, né? Fora todo o cenário do resto do filme e tal, é de onde eles tiraram alguns stills, né? Alguns takes ali, algumas imagens, fotografias literalmente, para promover a beleza do filme. Então você vê os posts de rede social, principalmente da IMAX, né? Daquela sala de cinema sem nenhum Você celular. Você assistiu em IMAX? Óbvio, claro. Que sem inveja. nenhum celular à vista e aquela telona com imagens justamente dessa sequência que o Fê está falando, né? Mas são passagens muito rápidas porque seria muito caro e daria muito trabalho ao longo de muito tempo para fazer grandes sequências, longas sequências com aquele grau de arte que a gente viu. Mas, num geral, tem uma fotografia muito boa, não vou dizer que é perfeita, mas é uma excelente fotografia, principalmente quando, em alguns momentos, principalmente dentro da nave, desculpem as minhas redundâncias, mas a minha cabeça funciona assim, as referências ao 2001 ou ao Interstellar, que você vê que eles realmente se esforçaram para fazer reconstruções maravilhosas, takes maravilhosos para referenciar os dois filmes, né? No caso do 2001, aquela cena do astronauta indo para como se fosse um túnel que virou o pôster do filme, né? Por exemplo, ali eles replicam com o Ryan Gosling parado observando o túnel, como se ele estivesse observando o mesmo cenário onde o astronauta passou ali. Então, a mise-en-scène daquele take é muito bonita, né? Realmente bem legal. A nave, né, como o Fê falou, como a Flá falou também, baseada ali nas dimensões tesseractianas do Interstellar, muito boa também. Mas é isso, né? Eu acho que é um filme bem feito. E tá difícil ver filme bem feito visualmente, né? De ficção científica ou com grandes orçamentos assim. É um CGI que passa despercebido, né? Não é carregado. Computação gráfica, né? A gente chama de CGI computação gráfica. E, sendo muito sincera, eu saí do filme com o seguinte sentimento. É um bom filme, é divertido, é legal. Não foi um filme que me tocou profundamente, eu não me emocionei, porque eu acho que ele é levemente manipulativo, mas tudo bem, faz parte do melodrama que se estabelece na relação dos dois. É uma relação bonita, uma relação bem construída. O Rock é sensacional, um personagem divertidíssimo. Mas fora isso, de fato, assim, né, direção de arte legal, mas fora isso, eu não consigo achar muitos pontos extraordinários, né? Acho que realmente fica tudo dentro do mediano, do esperado ali para ganhar alguns prêmios, e é isso, né? Vai ganhar prêmios técnicos. Vai sim. É que eu acho que ele, no afã de se tornar acessível, ele abranda algumas coisas que poderia ter um olhar mais complexo, que colocaria, por exemplo, umas sequências que eu acho muito interessante são as sequências de sacrifício. Tipo, quando o Rock, o extraterrestre, pensa assim, pô, o cara tá lá, a gente vai cair, né, que tá a tela, a nave tá girando no spin,
e ele resolve, basicamente, a gente não sabe se sacrificar ou se ele sabia que ia sobreviver, né? Porque ele não fala muito sobre isso, né? Se ele só ia entrar num coma de pedrinha ali e depois voltar, então, mas na nossa visão ele estava se sacrificando, que ele saiu da bolha nele lá, né? E vice-versa também, né? Quando o próprio personagem do Ryan Gosling tá voltando para casa e ele fala, puta, vai foder com a nave do Rock lá, será que eu volto? E assim, é que isso é feito de um tom muito leve. Eu acho que por isso que eu quero dizer que tira o peso. Do Rock nem tanto, mas do Ryan Gosling sim. Mas, cara, para e pensa. Ele, pelo jeito, assim, no final, até que dá um final feliz, que parece que ele só atrasou, que a galerinha do Rock ali vai dar um jeito de levar ele de volta pra Terra. Mas, com certeza, pô, ele faz o sacrifício de reencontrar a humanidade para poder salvar o colega e, consequentemente, também salvar a espécie do colega. Muito louco, né? O cara que começa o filme sem ter o altruísmo com a própria espécie, ele quase que se sacrifica para salvar o de outrem, né? Então, eu acho que isso são coisas que são muito legais de se pensar, mas como eu falei, eu acho que nesse afã de se tornar palatável, tira um pouco do peso, mas acho que Totalmente. É um dilema ético muito interessante para você parar para pensar, entendeu? E aí, você volta para casa ou você salva uns alienígenas que você não tem nada a ver? Eu sacrificaria toda a humanidade, mas sem dúvida nenhuma. Ainda mais com a possibilidade de me manter vivo. Não. Ainda mais se eu ficasse vivo, aí faria com mais prazer ainda. Mas assim, ó, esse filme parece que tem uns 4 finais, né? Porque ele não acaba. E aí chega uma parte que fala, nossa, esse é o final, não é. Esse é o final, não é. Esse é o final, não é. E aí, entre esses finais e... Pô, eu senti cada segundo do filme, gente. Assim, me diverti e tal, achei o filme legal, mas pra mim foi bem pesado. Assim, 2 horas e 20, pareciam 3 horas ali. Você descansou? 2 horas e 36. 36, pior ainda, então. Mas você descansado de ser cansativo, assim? De ser cansativo, achei muito pedante, principalmente por conta desses momentos, né? Ele tem tantos sacrifícios, só que o problema é justamente esse, que os sacrifícios eles são desfeitos. Só no final que você tem realmente a decisão dele de ficar lá no espaço com os novos alunos dele, né? Então ele consegue fechar o ciclo do que ele era e o que ele queria voltar a ser, mas não vai conseguir na Terra, então ele volta a ser um professor de EAD no espaço, né? Que é um pouco interessante e tal, mas assim, nenhuma decisão tem de fato um peso porque ele volta para resolver aquilo. Né? Então, por exemplo, eu fiquei emocionado em alguns momentos ali, principalmente nas interações onde ele e o Rocky se separavam e parecia que, de fato, o Rocky ia morrer. Porque eu me apeguei ao Rocky, muito mais do que ao Ryan Gosling, apesar de achar a interpretação dele muito boa, né? O papel também muito bom, só que, ele ia lá e depois, não, eu vou voltar para salvar ele. Né? Então, assim, tudo que se passou nos últimos 10 minutos... foi por água abaixo, porque ele vai lá e traz uma solução feliz para o negócio. Então você perde completamente o senso de perda, o senso de sacrifício que foi criado há minutos atrás. É um deus ex machina bem categórico, assim, né? Vamos resolver isso aqui da forma mais fácil possível. Por isso que eu falei, do ponto de vista narrativo e roteirístico, assim, é um puta do dilema, só que ele é diluído. Mas acho que o segredo toda essa diluição está numa frase que o Ryan Gosling soltou na imprensa aí, durante a divulgação do filme, que é o seguinte, ele falou assim, não é obrigação das pessoas manter o cinema enquanto sala de cinema vivo, a obrigação é nossa, enquanto indústria, de fazer filme que levem as pessoas ao cinema. E eu achei essa frase muito boa, porque é um tapa na cara do chororô, da galera também, que não, porque as pessoas não vão mais no cinema. Não, mais no cinema porque às vezes é um rolê caro, xarope, e que você vai lá assiste uma porcaria. Eu acho que é nesse sentido que talvez por escolha, ao invés de ser um clássico cult, que poderia ser o material original, sabe? Poderia render um filme mais profundo. Mais profundo não, mas mais, entendeu? Mais dramático, mais com finais abertos e tudo mais. Mas acho que eles se comprometeram mesmo de fazer um cinema de excelência, no sentido bilheterístico, por assim dizer, sabe? É um cinema do clássico, que vai pegar a vovó e o vovô, trazer a galera pra dentro da sala de cinema e eu vou ver esse negócio, porque um filme é bom. Que a gente tinha muito nos anos 90, nos anos 2000. Não era só filmaço, você tinha ali veja, quando eu digo assim, não é que não é um filmaço, mas não é só aquele filme cabeça para quem é do cinema. Você tinha o cinema como entretenimento, sabe? Como um programa de entretenimento. E acho que a gente se perdeu um pouco, né? Recentemente nisso. Ou é muito entretenimento ou é muito cabeça. Ele tenta um pé em cada canoa, mas cumprir bem essa missão de levar as pessoas ao cinema.
O que é ótimo, gente. A gente precisa de mais gente no cinema mesmo, de livre, espontânea vontade. Porque alguém falou que é bom, porque é legal. E aí a magia do cinema faz o resto, mas a pessoa precisa pisar dentro da sala de cinema, né? Senão... Eu penso que assim, eu até concordo com essa frase dele. O público não tem responsabilidade nenhuma de manter nada vivo, né? É uma dinâmica de mercado naturalmente, e o cinema, ele também não do ponto de vista artístico, mas ele representa um modelo de negócio, e é um modelo de negócio que precisa ser atualizado, né? Ele não vai ser atualizado, que nem o Fê falou, por exemplo, nos nossos primeiros vídeos, com filmes na vertical, né, por conta do TikTok. Eu nunca esqueci disso. Espero que não é desse tipo de atualização que eu tô falando, tá? Exato. Mas é uma atualização de que, a gente precisa entender como é que a gente tem que contar histórias para esse público. E eu penso que a solução que esse filme dá, que é o que a gente falou agora, de fazer uma história que atenda às duas necessidades de fazer um filme inteligente e ao mesmo tempo acessível, é uma boa saída. Vide a bilheteria desse filme. Então, isso é uma solução. Inclusive, eu acho que o próprio público vai para o cinema dividido entre, eu quero ver um filme que me tire da realidade, que eu não preciso pensar em nada, porque eu não quero encarar a minha própria realidade de novo na tela, versus aquele que é considerado cabeça, que é a pessoa que fala, não, eu quero ver um filme inteligente porque eu não faço parte das massas, por exemplo. Isso não é a questão essa responsabilidade não é do cinema. Essa designação é do próprio público. O cinema, ele enxerga isso e ele serve às duas segmentações de mercado. Isso para mim é claro. Agora, essa cisão de filme cult versus filme genérico, ou então filme para as massas, ou sessão da tarde, isso é uma idiotice que tem que acabar. Porque esse filme é uma prova, assim como os da Pixar, como a gente falou do Soul lá atrás, que você pode ver uma animação ao mesmo tempo que você pode ver um filme que reflete sobre a existência, sobre a vida e sobre a morte, que também é o caso desse daqui, né? Então, assim, não acho que é uma responsabilidade só do cinema também, mas eu concordo que Hollywood, principalmente, precisa repensar como que essas histórias são contadas. Não, eu concordo com você, Jesus, mas eu acho que assim, os filmes cabeças nunca tiveram crise. O cinema mais que a gente, vamos supor assim, que a gente também assiste, que é o mais aprofundado, que põe para pensar, que não é o tipo de coisa que você vai lá beijar na boca e comer uma pipoca, que senão você perde o filme inteiro. Eu acho que ele nunca entrou em crise, porque ele sempre foi de um nicho que o sustenta e tudo mais. O que eu acho que estava um pouco em crise, e ainda pode ser que esteja, é esse cinema de massa, que o cinema de massa ele tinha muita qualidade. Só que ele foi tão distanciando da substância de histórias, ou seja, histórias mais vazias. Não está no formato do TikTok, mas tinha profundidade de TikTok, né? Que aí você começa... É uma subestimação do público por parte dos produtores executivos e os CEOs das coisas, entendeu? Eles olham... Porque, veja, a gente tem várias gerações juntas, né? E como acho que a gente está notando aí no mundo, existem pessoas muito velhas que ainda estão nativos em posição de poder tomar decisão. Vide grandes líderes mundiais aí. E aí você pega um cara de 70 anos, 65 anos, e tenta entender um jovem de 15 hoje, a distância é tão brutal que ele tende a idiotizar e tenta falar, não, põe qualquer coisa aí, ou, sabe, explica os enredos mais fáceis. E isso foi tirando a qualidade do filme blockbuster, né? Foi, vai simplificando, até o ponto que a galera falou assim, não vou assistir essa bosta. Tá fácil demais, E acho que esse filme retoma um pouco assim o nível de complexidade na mão certa e tudo mais. Acho que esse é um grande trunfo. É simplificar sem idiotizar, sabe? Para que as pessoas consigam se divertir, mas também não subestima a galera, entendeu? É por isso que eu voto na pessoa de meia idade, que é o melhor equilíbrio dos dois, né? Você não tem o idoso teoricamente retrógrado e nem o jovem idiotizado. Salvo algumas pessoas de meia idade que são tanto um quanto o outro, né, às vezes. Mas, de fato, eu entendo que precisa de um equilíbrio, porque, assim, se a gente só servir... Não só, eu sei que não foi isso que você falou, mas se a gente servisse aos anseios dos jovens apenas, a gente estava fudido. Só ia ter Minecraft nos cinemas. E os filmes cult, eles têm, sim, uma crise, que é a seguinte, eles não se pagam. Boa parte dos filmes cult não se pagam. Isso mas é uma puta. Isso nunca se pagou, Jason. Então, na verdade, o que a gente pode. Veja, nem existe o que se fala. O que é cinema cult? Isso não existe. Agora, você tem cinema independente. E o cinema independente ele é muito amplo também. Agora, existe algo entre o independente e o comercial
que não vai se encaixar. E eu acho que a maior parte dos filmes está exatamente aqui, né? Não é comercial o suficiente para ter muita bilheteria ou ter muito financiamento, e não é cult o suficiente para ser independente. Então o que está acontecendo aqui nesse meio, né? Aí a gente tem uma crise porque a galera tem que ficar correndo atrás, né, de incentivo, enfim, para conseguir fazer isso, né? Meninos, eu acho que a gente podia arrumar para o final e indicar os filmes semelhantes. Eu quero falar antes da trilha sonora desse filme, feita pelo Daniel Pemberton, que é primorosa. Primorosa. É impressionante como essa trilha sonora ela reproduz no fundo do coração. Porque ela mexe, ela manipula as emoções durante o filme. Né? Então a gente está falando aqui de uma trilha, acho que de 39 músicas, se não me engano, 38. Que assim, gente, elas exponenciam a qualidade desse filme de uma forma assim impressionante. É muito, muito boa. Ele já tinha feito as trilhas sonoras pelo menos do primeiro Homem-Aranha no Aranhaverso, com os mesmos diretores, né? Fez um monte de trilha sonora de filme que ninguém assistiu, mas eu penso que vai ter um grande destaque no circuito de premiações aí. E é legal que é trilha sonora original, né? Depois os Guardiões da Galáxia virou muito moda, tipo, vamos apelar pra nostalgia barata. Exatamente. Terra, eu quero contato com a humanidade, vou pôr uma música que a galera vai dançar no cinema. Nostalgia, né? Então, mas a barata ainda, né? Não é nem a barata, claro, feita. Lógico. E aí, talvez a única cena que seria nostalgia barata foi, que passa longe de ser, é a cena do karaokê, que tem uma super originalidade. Podia ter dado um play na música, sabe? Tá todo mundo no bar, põe na junk box, sabe aquela coisa? O americano adora esse raio dessa cena, né? E aí não, cara, o lance, ela tem um motivo de ser narrativo muito boa, mas a parte disso, a trilha sonora original é muito boa. Né? Sensacional, é bom demais. Eu só gostaria de falar algumas outras coisas que eu não consegui comentar antes, mas eu vou falar muito rápido. Não gosto dessa questão de retratar sempre o idiota como alguém que tropeça em coisas que estavam obviamente na frente dele, e apesar de ter gostado bastante do Ryan Gosling, eu acho ele um grande ator, ele interpreta muito bem até mesmo esse tipo de personagem, que tem geralmente a mentalidade de quem está assistindo, apesar de que esse filme não subestima a audiência, né, mas assim, eu não consigo gostar desse tipo de personagem que é bobo o tempo todo, sabe, atrapalhado. Parece que você tá vendo episódio de Trapalhões ali, em determinados momentos em que você tem piadas seguidas uma da outra, são até engraçadas, mas aí o roteiro resolve, não, ele tem que tropeçar agora pra gente lembrar que ele é idiota, sabe? Em contrapartida, se você viu o filme legendado como a gente viu, a piada como que eles falam, agora esqueci a expressão, enfim, a piada relacionada a um movimento anal é muito boa. E aí eles fazem essa piada algumas vezes ali, né? Porque o Rock... sim, na reunião, né, da galera ali? Ou... Não, quando o Rock ele tá aprendendo a falar a expressão, eu não lembro qual a expressão agora, me fugiu. Eu não vou abrir para pesquisar agora. Mas enfim, é uma expressão que quando você troca o sentido, você troca a ordem das palavras, ela muda totalmente o sentido para um sentido sexual, anal, muito engraçado. E aí, assim, eles repetem essa piada umas 3 vezes no filme, não tem problema, é muito boa mesmo, eles sabem repetir a piada, mas aí o problema é isso, entendeu? Então, não basta ter um humor engraçadinho, assim, que funciona, só que você tem que mostrar que ele é idiota, que ele vai bater a cabeça, que ele tem que demonstrar que ele tem algum problema com maturidade, eu acho isso muito chato. Mas o Ryan Gosling é um excelente ator e acho que a história, enfim, conta isso muito bem. Também, desculpa, Fê. Não. E só para concluir, não posso deixar de falar das interações do Rocky com Grace. Como foram bem feitas. Impressionante como eles conseguiram criar ali uma comunicação de que realmente você acredita que você está vendo um alienígena aprendendo com um sapiens, a interagir, a se comunicar, a crescer junto, enfim. São só pontos aqui que a gente meio que não entrou e que eu queria só ressaltar. Perdão, Fé. Não, eu ia falar assim, de fato, eu acho que a construção do personagem, o Grace 1, que é pré-amnésia, eu acho ela um pouco estereotipada.
né? Sim. É quase uma cena dela, a pessoa, sei lá, com alguns divergências, entendeu? Neurodivergentes e tal, quase como uma inclusão, tá ligado? Mas o bom é que o filme passa ao largo disso, não levanta uma bandeira muito clara, mas eu acho meio estereotipado. Agora, uma coisa que eu acho super interessante, do ponto de vista da edição, é o timing. Muitos filmes se apressariam em momentos que ele não se apressa. Então, assim, todo o processo dele acordar e entender que ele eu acho que tem um time bom, é mais devagar, não precisa ser aquele filme rápido. Todo o processo eu me lembrei porque você falou, o ajuste linguístico entre os dois para eles poderem começar a trabalhar é muito legal. E é trabalhado com tempo, sabe? Poderia ter sido resumido a um... Mas você acha engraçado e ao mesmo tempo a dificuldade de perder um pouco da comunicação e ter que criar o lexo e tudo mais. Então, assim, eu gosto desse filme porque ele também, do ponto de vista da edição, propõe diferentes ritmos em diferentes momentos. Não precisa ter o ciclo básico do tipo, se eu não acelerar o público vai cansar. E como a gente viu, o público não cansou, porque o que está em tela é lento, mas é bom, é instigante. Né? Não é aquela... Tem muito filme hoje que usa o recurso de edição como para tentar prender a atenção de forma artificial. Vocês entendem o que eu quero dizer? Cortes muito rápidos, você condensa muito trechos narrativos em um TikTok, em um Stories, que para as pessoas... E esse filme não, ele vai levando com uma certa calma, e na hora do que o pau vai quebrar, que tem que pescar, aí fica um negócio dinâmico mesmo. Né? Quer ver um exemplo que eu quero dizer? Os dois tentando se comunicar, que joga o negocinho no espaço. Muito bom. Aquilo é ótimo demais. Muito bom. Cara, é uma cena longuíssima. Sabe? Deliciosa. Se fosse na Marvel, durava 50 segundos, entendeu? E ele não, o Jason falou, é delicioso você ver, puta merda, tô tentando, nem sei o que porra é essa, sabe? Ele tenta fugir da nave, a nave vem, tá bom, eu vou falar, sabe? Tudo isso poderia ter sido mais curto, mas é uma inserção ali no segundo quarto, mais ou menos, que, porra, é legal, cara. E aí que vem a empatia com os dois personagens. Porque você vê a desgraceira que um tentando falar com o outro, mas puta, o cara é idiota, não sabe, não sei o quê. Até tentar conseguir entender que o Rock não enxerga, tem que ter relevo e tal. Todas essas partes são legais de você ver. E aí você vê personagens sendo construídos, né, de uma maneira legal. Você quase esquece o senso de urgência naquele momento. Né? Eu acabei de lembrar da relação deles, da falta de privacidade, quando o Rock decide mudar para a nave, né? Gente, o nome da nave, né? Lembre de o projeto chama Hail Mary, né? E a nave chama Mary, então assim, tem toda uma questão ali que eu precisaria ver no roteiro original do porquê, né? Isso não foi muito explicado. Então, mas Mary... é muito bom. É Ave Maria. Traduzindo. Mas na cultura americana é uma jogada de futebol americano que é a última tentativa. Chama olha aí. Talvez eu imaginei que... Interessante, bom, pode ser. Então o que acontece? Tem um negócio seguinte, o futebol americano você tem que fazer 4 subidas, né? E se você perder a quarta, você perde a bola e você tem... Geralmente chega na terceira, você chuta a bola de volta. A quarta, você chuta a bola de volta para você não perder a jogada. Hail Mary é quando você tenta mandar uma bola lá para frente e seja o que acontecer. Sai correndo e tenta pegar e tenta dar certo. Seja o que Deus quiser, tipo Ave Maria, vai. Isso, né? É tipo seja o que... Ave Maria. Se a gente tivesse nos bons tempos de tradução do português, seria assim, seja o que Deus quiser, uma aventura no espaço entre uma pedra e um homem. Esse seria o título em português, é que a gente melhorou um pouco. Bom demais, né? A citação que eu estava me referindo era Bump My Fist. É tipo toca aqui, e aí o Rock ele inverte e fala Fist My Bump e vira uma piada de fisting. Horrível, é verdade. Mas é uma troca muito boa, cara. Agora quando ele fala isso, não. Não usa isso, né? É uma piada muito inteligente, muito boa. Muito bom, né? Muito espirituosa. É aquela quinta série saudável, né? Bom demais. Gente, eu vou começar então com acho que a gente falou de vários filmes aqui que vocês podem assistir, que tem conexão óbvia, mas eu vou fazer um que é simplesmente
um filme de sessão da tarde da minha infância e que me foi lembrado por uma aluna essa semana. Que eu falei, meu Deus, por quê? Porque a avó dela indicou, achei sensacional. Ela falou, olha, minha avó indicou esse filme. Eu falei, meu Deus, dê um beijo na sua avó por mim. E ela me lembrou da existência desse filme chamado Inimigo Meu, de 1985, com o Dennis Quaid, novinho. Nossa. E é a relação entre um homem e um alienígena. E aí a figura do alienígena causa um pouco de repulsa, mas eu guardo muito bem como foi assistir isso. Eu devia ter, sei lá, uns 7, 8 anos de idade, algo do gênero. Em 85, nossa, na verdade, eu tinha 2, né? Mas eu assisti bem pra frente, porque no Brasil, vocês sabem, né? A coisa vai chegando mais pra frente. Essa é a minha dica para vocês, além de todas as outras que eu já falei. Olha, eu sou um bagaceira, mas eu não me lembro desse filme. Tô vendo umas imagens. Eu também não, nunca vi. Gente, nossa audiência aí, procure pra você ver. É muito bom. É lado B, hein, isso aqui. É lado B. É assim, pontuação baixa no IMDb. Desencanem disso, ok? Assistam o que a gente fala para vocês assistirem. Uhum. Olha, parece que tá disponível no Disney Plus, tá? O Inimigo Meu. Tá, e duro que tá mesmo. Pelo que parece aqui. Legal. Vou eu ou vou você, Jason? Pode ir, vai você, vai na nossa ordem. Cara, é que a Flávia até já citou, mas é um filme que eu acho que, assim, é muito subestimado e trabalha, talvez, assim, é um filme que tem um pouco parecido espírito com ele, mas tira a parte feliz, que é o Ad Astra. Eu acho que, infelizmente, poucas pessoas viram e tal, e no final é uma busca... É engraçado, né, Jason, que você fala da solidão do espaço, e tá corretíssimo, mas o Ad Astra mostra até uma solidão no espaço, quando o espaço já está um pouco habitado, né, porque vive no futuro e tal. E no fundo, é uma jornada do personagem do Brad Pitt para tentar entender ele, a relação com o pai, algumas coisas que... é uma construção de personagem muito boa. E o filme é lindíssimo e não sei por que a galera passou despercebido, batido, sei lá, era o time da época. Foi período da pandemia, se não me engano, né? Eu não lembro exatamente, talvez seja um pouco depois. Deixa eu pôr aqui. Bom, enquanto isso eu vou falando aqui. Bom, o Rock é uma pedra que se comunica. Se você também enxerga as coisas do ponto de vista evolutivo, histórico e com total falta de sentido em tudo que a gente vive, sem qualquer tipo de fé, você entende que o Gracie também é uma pedra que fala. Então, são duas pedras ali conversando, como a gente falou, duas poeiras estelares, né, nesse caso do filme. Portanto, isso me lembrou muito, né, no nosso ponto da conversa, de uma cena de duas pedras se comunicando no filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Que é um filme que não tem absolutamente nada a ver com esse que a gente está falando. É um filme muito diferente de qualquer outro, é um filme único, né, uma história super original também, premiada, principalmente no Oscar, mas que tem essa cena que é fantástica, que é uma cena de profundo niilismo, mas dentro de um filme que, assim, tem extroversão, tem drama para quem gosta, tem empowerment feminino, se vocês quiserem ir por esse caminho, enfim, também é um filme que agrada todo mundo que estiver com a mente aberta para assisti-lo. Então eu super recomendo, porque eu particularmente acho um filmaço. Eu tô rindo porque eu falei tão mal desse filme para os meus alunos semana passada. Eu odeio esse filme por muitos motivos, mas você tem toda a razão que uma das coisas mais inteligentes dele é a sequência das pedras. Isso é muito engraçado e é muito perspicaz, bom, né? Mas esse filme para mim tem muitos problemas. Cara, eu não sei quanto esse filme que o Jason falou tem no IMDb, mas tava vendo o Ad Astra, que é 3 estrelas, 6,5. A gente só pôs filme que foi detonado pelas pessoas. Não, tudo ao mesmo tempo é super hypado. Ele é muito hypado. Ele é muito hypado. Mas o Ad Astra, coitado, pô, ele é de 2019, um pouquinho pré-pandemia. Eu não sei mesmo por que ele não foi bem. Não sei, eu gosto. Depois eu tenho que ver umas críticas aí. É que ele é Searchlight, né? A Disney tava promovendo Vingadores Ultimato nesse período. E aí todo o marketing foi pra isso. Cacete. Verdade. Não, mas eu tô ligado, isso faz... Eu acho que ele foi pra férias, e aí tinha Toy Story 4, enfim, uma série de coisas. Eu sei que a gente tem feito mais cinematografias de filmes, mas a gente podia talvez fazer um episódio só sobre filmes que lançaram na data errada, e isso fudeu com eles, entendeu? Porque a história tem ótimos filmes que aconteceu com isso aí, a janela de lançamento o mercado é implacável.
Muito bem, meninos. É isso. Gente, obrigada e até a próxima semana. Tchau, tchau. Até a próxima semana, hein? Humanidade dando a volta na Lua. É isso aí. Entre o espaço e a humanidade, escolha um espaço. Durmam com essa. Agora eu vou mesmo. Errei, botão. Agora eu vou mesmo.